E a aula é com o professor Pierre. Ele é médico de medicina de família e comunidade, professor do Departamento de Medicina Social da URGS e coordenador do projeto Telesaúde no Rio Grande do Sul da URGS. Também é chefe de serviço ambulatório da SPA. Então, eu passo a palavra ao professor Pierre. Boa noite, pessoal. Sempre um prazer, né, estar conversando aqui com a Liga de Medicina de Família e Comunidade e com todas as pessoas que se interessam pelo tema, né, que a gente hoje vai falar sobre habilidades de comunicação clínica, né. É uma satisfação estar com tantos alunos assistindo e quero dizer que também é uma honra, né, que a professora Bárbara Aguilar, do curso de fono, está aqui com a gente hoje, e também a Júlia, nossa colega que se formou há alguns pouquíssimos anos, está participando aqui com a gente, assistindo essa aula. Pessoal, então, para a gente começar a nossa atividade de hoje, né, nesse tema que trata tanto sobre a importância da gente se comunicar bem com os nossos pacientes, né? Eu quero começar passando um vídeo, muitos de vocês devem conhecer, porque é um vídeo clássico quando se fala em habilidades de comunicação, mas eu quero começar passando um vídeo para a gente conversar um pouquinho e começar a aula para um pouquinho mais animada do que simplesmente com os slides. Então, vou compartilhar aqui. Hello. Sorry to keep you waiting. Busy day. Jack McKay. Yes, I know. Right. Peraí, vamos tentar de novo. Hello. Sorry to keep you waiting. Busy day. Jack McKay. Yes. Right. Murray Appleton's his best. Well, that's right. You're just together. Right. So what seems to be the trouble? What? I have a token horse. Take a look. Hunch your knees, sit back in the chair. Sit up, hands on your knees, chin forward. And open. Let's take a look. Open. Right. Open. Might be a little bitter. Anesthetic. Want to take a closer look? Well, periscope. Won't be pleasant. Tongue out. All the way. And hold it. Your hand. Head forward. And open. And again.
Again. Again. Again. One more time. And that's all I need. Doctor, you have a growth. What? Tumor, laryngeal. Can the vocal cord? Chest x-rays, blood chemistry, blood count, U8 EKG. I'll check with my secretary, but if it's remotely possible, I'd like to do a biopsy tomorrow. Okay? Thanks. Don't mention it. E aí, o que acharam dessa consulta? Bem direto essa médica, hein? Bem unilateral, né? Que mais? Sem empatia. É cirúrgica, né? Incisiva, assim. É a forma de falar. O Paulo botou ali, mesmo ele sendo médico, a gente tem que tratar diferente os médicos? É brincadeira, Paulo. Acho que é pensando assim, imagina como ela não se dirigiria para um paciente que teoricamente não tinha tanto conhecimento quanto um médico, né? Mas será que ela se dá conta que ela atende mal os pacientes? Acho que não. Ela não parece muito preocupada nisso. Então tem essa questão, né? A gente se foca nas coisas técnicas, puramente técnicas, e assim, comunicação também é técnica, né? Mas aí as pessoas às vezes dizem, ah, não, o que importa é a parte técnica médica, né? Ela examinou os linfonodos, ela palpou, ela fez o exame físico, ela fez, mas ela não explicou o exame físico, ela não explicou o que ia fazer, né? Então, assim, muitas vezes, e assim, muitos médicos que não se comunicam bem com seus pacientes, eles não fazem por mal. Eles fazem porque eles não estudam isso, né? A técnica de comunicação se estuda. E quando mais a gente estuda, mais a gente aprende a fazer, mais a gente sabe fazer. E aí as pessoas se apegam, então, a coisas totalmente objetivas da prática médica e se esquecem da parte humana, da parte da comunicação, da parte... Eu tinha um professor que ele dizia assim, os médicos que sabem medicina não querem ficar amiguinhos dos seus pacientes. E isso é uma grande bobagem, né? Uma grande bobagem. Então, vamos falar um pouquinho, eu vou apresentar para vocês umas técnicas, né, de comunicação. Isso, obviamente, não se esgota em uma aula. No final, eu vou dar algumas dicas de como seguir trilhando esse caminho da comunicação clínica. Então, aqui a apresentação. Estão vendo a minha apresentação? Sim, professor. Sim, professor. Então, tá. Então tá bem. Então o nome dessa aula é Habilidades de Comunicação Clínica ou
pode falar que eu te escuto, né? Eu diria que se eu tiver que dizer só uma coisa sobre comunicação clínica, se eu não pudesse dizer mais nada, eu diria: escutem seus pacientes. Porque essa é a chave, é o que é mais importante para a gente poder se comunicar bem com os pacientes. Então, quais são as características da comunicação clínica com os pacientes? É uma tecnologia que a gente chama tecnologia leve, né? Uma tecnologia que não depende de aparelhos, depende só de treinamento, né, e de aplicação direta. Então, uma tecnologia leve. Ela tem uma característica também que ela é muito facilmente esquecida se ela não for aplicada no dia a dia. Então, se a gente faz uma aula de comunicação clínica, mas a gente nunca mais se preocupa com isso durante o atendimento com os nossos pacientes, a gente esquece tudo que a gente já deu. A regra é, né, como é que funciona para quem não estuda. O médico e o paciente falam e não se ouvem. Tá? Tem vários estudos mostrando isso, que o médico e o paciente não concordam muitas vezes sobre qual é o motivo da consulta. Eu vou falar isso para vocês sobre os estudos de comunicação clínica. E alguns estudos que viram os porquê dos processos judiciais, se os processos judiciais que envolvem médicos, eles não se dão por erro médico, e sim por uma falha de comunicação. E não explicou um possível efeito adverso de uma medicação, ou um possível desfecho de uma cirurgia, e aí as coisas acabam indo mal. Né? Então, o que tem estudo sobre comunicação entre médico e paciente, né? Esse estudo ele foi feito na Inglaterra e depois ele foi reproduzido aqui em Porto Alegre, né, pela professora Lúcia Pelanda, que hoje é reitora da Federal de Ciências Médicas. Eles, terminada uma consulta, eles mandavam um entrevistador entrevistar o médico e um entrevistador entrevistar o paciente. E perguntava qual foi o motivo desta consulta. E em metade dos casos, o paciente e o médico não concordavam com o motivo da consulta, para vocês verem quão grave é o nosso problema de comunicação. Né? Então, uma pessoa que foi por dor de cabeça na consulta, e aí na hora da consulta o médico mediu a pressão e achou e viu que a pressão estava alta, ele botou como motivo da consulta a pressão alta, mas não foi por isso que o paciente foi. Ou então o paciente foi por outra coisa e ele olhou no prontuário que o paciente tem um problema de tireoide, ele ficou o tempo todo falando sobre o problema de tireoide e não se focou no que o paciente estava trazendo e queria consultar. 54% das queixas dos pacientes não foram dadas nesses estudos. Então, eles diziam assim, quais eram as queixas dos pacientes? O médico dizia, essa e aquela. E os pacientes tinham mais 2 ou 3 queixas que não foram nem detectadas na consulta. E essa falta de comunicação faz com que metade dos pacientes não cumpram os tratamentos, seja de forma parcial ou total. Né? É aquela mãe que o médico diz, dá 5 ml, ela diz, não, acho que é muito, vou dar 3. Né? É aquele paciente que a gente dá 2 medicamentos para pressão e ele só toma 1. Então, se a gente não reservar tempo, né, para entender com o paciente, para não combinar com o paciente as coisas, a gente vai perder o nosso tempo, né, porque nós investimos tempo naquilo e vamos perder, o paciente vai perder coisas importantes para a saúde deles. Né? Então, é importante a gente se comunicar, é importante a gente chegar a acordos com os pacientes. Nunca esqueçam que não é consulta. Ele veio nos consultar, ele não veio para a gente dar um sermão, para a gente brigar, para a gente ordenar coisas. Então, a gente dá uma opinião baseada no nosso conhecimento médico, para que os pacientes decidam se vão seguir ou não. Nesses estudos de comunicação clínica, eles pegaram aqueles pacientes que não tinham processos judiciais ou que tinham muito menos do que os outros, né? E eles começaram a analisar o que esses caras faziam de diferente. Então, eles orientavam melhor os pacientes, né, durante a consulta, eles utilizavam humor na consulta, né, para relaxar o paciente, né, para tranquilizar, eles escutavam por mais tempo do que os outros médicos, então,
lembrem daquilo que eu falei, escutem seus pacientes. Eles facilitavam o paciente para falar. O que é facilitar o paciente para falar? É a gente dar pequenas dicas, né, para o paciente, né? Prossiga, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas técnicas mais adiante nessa aula. E esses pacientes, né, desses médicos que usavam mais humor, que escutavam mais tempo, que facilitavam para falar, eram pacientes que tinham resultados de saúde mais positivos. Então, se comunicar bem com os pacientes também traz benefício para a saúde deles. Então, para a gente organizar a nossa comunicação clínica, tem vários autores que apresentam uma forma de organizar a consulta, né? Alguns falam que a consulta precisa ser organizada em 4 fases, em 7 fases. Eu gosto desse autor, que é o Pendleton, que divide a consulta em 5 fases. Eu acho que para mim faz um pouco mais de sentido. Então, o nome das 5 fases da consulta são esses: início, escuta ativa, exploração do motivo da consulta, explicações do médico e decisão compartilhada. Tá? É o grande ápice da consulta quando a gente consegue chamar uma decisão compartilhada. Então, vou falar de cada uma dessas fases da consulta agora. Então, no início a gente precisa divide em 2 partes. Né? A primeira é a revisão. O que é a revisão? Revisão de informações que a gente tem do paciente. Então, a gente já atendeu os pacientes, que a gente tem um prontuário desse paciente, a gente vai revisar que idade tem esse paciente que vai chegar, o que ele já tem de comorbidades, né? Então, quando a gente tiver essas informações, é importante a gente investir ali 1, 2 minutos de uma revisão. E também é muito importante, pelo menos no início de cada turno de atendimento, a gente revisar as nossas próprias emoções. Como assim? Médico tem emoção também? Sim. Apesar de que em alguns momentos vão tentar convencer vocês de que vocês têm que se transformar em super-homens ou homens com coração de gelo, homens e mulheres com coração de gelo, isso não é verdade. Né? Então, a gente tem as nossas próprias emoções, a gente acorda de ressaca depois de uma noite de festa, a gente toma guampa, o nosso time perde. Então, sim, tem dias bons e tem dias ruins. Então, se eu consigo me perceber no início do meu turno de trabalho, de que forma eu estou, eu vou conseguir criar freios, por exemplo, para não descontar a minha raiva nos meus pacientes. Então, eu estou super bem, eu digo, hoje eu estou legal, hoje eu vou usar o humor na consulta, hoje vai ser um dia legal. Mas é importante eu me dar conta de como eu estou, porque a comunicação clínica depende das nossas emoções. Feita a revisão básica, a gente vai para a primeira parte, né? E uma parte que, assim, grande parte dos pacientes decidem confiar ou não no médico nesse momento da consulta, que é o início da consulta, né? A gente vai até a porta, a gente abre a porta do consultório, a gente chama o paciente pelo nome, a gente faz contato visual com ele. Então, não é aquela coisa, chama Dona Maria e vira as costas e entra para dentro do consultório. Né? A gente chama Dona Maria, fica esperando ela na porta do consultório. Quando ela levanta na sala de espera, se a gente não conhece ela ainda, a gente faz contato visual, né? Cumprimenta. Bom dia, meu nome é Roberto, sou o médico que vai lhe atender hoje. Dá um sorriso, né? Hoje a gente sabe da existência dos neurônios de espelho, né? Se a gente dá um sorriso, a tendência é que a pessoa nos dê um sorriso de volta. E demonstrar atenção. Por favor, sente nessa cadeira, fique à vontade. Esses primeiros 20 ou 30 segundos são fundamentais para o sucesso da consulta. Né? Nesse momento, o paciente vai dizer, puxa, tem uma coisa diferente do que eu estou acostumado aqui. Certo? Aí a gente passa para a segunda fase da consulta, que é a escuta ativa. Né? Aí, todos os autores que falam de habilidade de comunicação, eles falam da importância do primeiro minuto. O que alguns falam é que alguns falam primeiro minuto, alguns falam 2 minutos. Eu gosto, principalmente quando eu dou aula, e quando eu vou incentivar que vocês treinem as habilidades de comunicação, que vocês
tentem deixar o paciente falando 2 minutos sem parar. Para muitos de nós, isso pode ser muito ansiogênico nas primeiras vezes, mas se a gente não treinar, a gente nunca vai conseguir. Nesses primeiros 2 minutos, 1 a 2 minutos, o paciente traz tudo o que ele tinha programado para a consulta. Né? Os pacientes, mesmo aqueles que não fazem a sua listinha, eles fazem isso mentalmente. Eles pensam tudo o que eles vão falar, eles trazem suas angústias, as suas ansiedades. Então, eles falam muita coisa e esse primeiro minuto é muito importante. Outra coisa importante durante o período da escutativa é reduzir a reatividade. O que é a reatividade, né? É quando eu fico fazendo perguntas e interrompendo o paciente. Então, o paciente fala, eu tô com uma dor nas costas. Antes dele terminar nas costas, eu digo, desde quando? Isso é uma alta reatividade, então eu tenho que baixar a reatividade. Eu tô com uma dor nas costas. Respira. Desde quando? Né? Isso se já está no momento da gente investigar, né? Da gente perguntar, porque o ideal é que nesse início a gente deixe o paciente falar. Né? A gente tem que evitar rótulos, porque isso nos atrapalha, né? Quando a gente começa a pensar assim, lá vem a paciente cheia de dores, lá vem o paciente cheio de queixos, tá? A gente tem que se dar conta ao longo da nossa vida profissional de quais são as nossas dificuldades de escuta. Todas as pessoas têm pacientes que eles não gostam de atender. E se a gente souber que pacientes são esses, a gente consegue se preparar. Então, algumas pessoas vão ter dificuldade com pacientes que têm dor crônica, outras pessoas vão ter dificuldade de falar com pacientes que são alcoolistas, outros não vão gostar de pacientes com problemas psiquiátricos. Tem uma variedade gigantesca de motivos. E às vezes são motivos que a gente só vai conseguir resolver em terapia, né? Porque às vezes eu não gosto de gente com dor crônica porque eu tenho alguém na família que tem dor crônica e é alguém que é difícil para mim ou que eu tenho uma relação ruim. Então, mas é importante a gente se dar conta, né? A gente não precisa nem saber por quê, mas é importante que eu me dê conta que tem alguns tipos de paciente que me doem mais atender. Nessa fase da escutativa também é muito importante o uso do silêncio, porque muitas vezes durante o silêncio o paciente está elaborando a próxima frase que ele vai dizer, ou ele está se preparando para dizer o real motivo da consulta. Então assim, doutor, eu tenho estado com dor nas costas. Ele faz esse silêncio. Se eu interromper ele nesse momento, eu posso estar cortando um raciocínio. Então ele pode dizer assim, doutor, eu tenho uma dor nas costas. E eu estou com muito medo de também estar com câncer. Então, assim, às vezes esse silêncio é um silêncio para o paciente respirar, é um silêncio para o paciente dar uma pensada, e como tu estás aberto para escutar, ele está percebendo, é uma pessoa que não está me interrompendo, é uma pessoa que está me deixando falar, aqui eu posso abrir os meus medos, as minhas angústias, e eventualmente até alguma coisa que ele não contou para ninguém ainda. Tá? E lembrar que essa escuta que a gente faz com os pacientes é uma escuta profissional. Né? A gente não vai utilizar informações que o paciente está nos trazendo para benefício próprio. Por exemplo, o paciente nos diz que é corretor de imóveis e eu fico perguntando, eu estou pensando em comprar uma casa, e tu, entende? Tu desvirtua o tempo dele com coisas tuas. Então, eventualmente, falar sobre a profissão, falar sobre coisas que agradam eles, são importantes, mas ter cuidado quando tu tá te aproveitando dessa escuta. Exploração do motivo. Depois que o paciente já falou esses primeiros minutos que a gente deixou ele falando, a gente pode fazer a exploração do motivo. Então, por exemplo, ele disse, eu tenho dor nas costas e eu estou com medo também de estar com câncer. Então, a gente pode clarificar o que ele trouxe. Deixa eu ver se eu entendi. Tu tem tido uma dor nas costas, que te acorda de noite, que ao longo do dia vai melhorando. É isso? Isso, doutor. Ou não é só de noite. Então, ele vai
vai esclarecer, né, o problema que ele está trazendo. Resumo também é outra técnica que a gente pode usar. Deixa eu ver, parece que essa dor está te preocupando porque tu está com medo de estar com câncer. Então, sinalizar. Eu percebo que quando tu fala dessa dor, tu fica passando a mão no peito como se estivesse angustiado, né? E esse é o momento da gente começar, então, a alternar perguntas abertas com perguntas fechadas, né? Então, por exemplo, essa tua dor nas costas, ela começou quando? Começou há 4 dias. E tem alguma coisa que vem junto? Sim, normalmente me dá uma fraqueza nas pernas junto. Então, a gente perguntou sobre a dor e aí a gente vai fechando sobre coisas que vêm junto. E aí depois a gente faz outra pergunta aberta. E para urinar, como é que tá? Aí ele vai falar, para urinar tá bem, tá mal. Então a gente vai... Bem importante a gente evitar a indução do paciente. Então, por exemplo, quando o paciente começou a tomar um remédio, certo? E aí ele chega na próxima consulta e eu digo assim, tá tomando remédio, né? Bom, eu estou induzindo ele. Se ele não estiver tomando, ele vai ficar envergonhado de me dizer que não, né? Então a gente pergunta assim, conseguiste tomar o remédio? Aí tu tá dando abertura para ele dizer se conseguiu tomar ou não. Eu estou dizendo, olha, eu não vou ficar bravo contigo se tu não conseguiu tomar. Ou então se eu dei um remédio para dor e aí ele chega e diz assim, melhoraste, né? Não. Como ficou a tua dor? Então, bem importante isso, a gente não induzir a resposta do paciente. E bem importante também a gente estimular a nossa própria curiosidade, tá? Então, não deixar passar dicas que o paciente está nos dando. Às vezes o paciente fica fazendo movimentos repetitivos, passando a mão no pescoço, ou botando a mão no peito. É importante perguntar, está com algum desconforto? Eu estou percebendo que quando tu fala sobre esse tema, tu coloca a mão no peito. Então, bem importante a gente mostra que a gente está observando o paciente. Terceira fase, então, é explicações do médico. Tá? Desculpa, quarta fase. Explicações do médico. Nesse momento que a gente vai explicar o que o paciente tem, né, a gente evita a linguagem científica e a gente adapta a linguagem à idade do paciente, ao nível intelectual e à educação. Tá? Muitas vezes a gente fica enrolando com linguagem científica e o paciente sai da consulta sem saber se é grave ou não, ou se ele precisa se preocupar ou não. Então, a gente precisa ver o quanto o paciente entendeu. Então, ali, comprovar o que ele entendeu das informações. Disso que eu lhe falei, o que o senhor entendeu? Doutor, entendi que eu tenho uma coisa grave. Não. Ou sim, né? E sempre que possível, a gente deve dar instruções por escrito e material educativo. E aí a gente chega na parte mais importante da consulta, que é a decisão compartilhada, né? Não é o médico mandando no paciente, não é o paciente fazendo as coisas do jeito que ele entendeu, é chegar numa negociação, né? A gente vai negociar as prioridades e planos de tratamento. A gente pode, sempre que possível, oferecer opções de tratamento para o paciente, tentando envolver ele na decisão. Então, desde a coisa mais básica, né? O paciente com amidalite bacteriana. O senhor prefere tomar uma injeção ou fazer tratamento com antibiótico por 7 dias, com comprimidos por 7 dias? Tem várias situações que a gente pode indicar uma cirurgia e a cirurgia pode ser esperada por um tempo. Então, por exemplo, a pessoa que está com pedra na vesícula e não está tendo inflamação junto, está tendo dor só quando se alimenta com muita gordura. Eu posso propor para ela, o senhor prefere já ir para a cirurgia ou quer tentar uma dieta com menos gordura por um tempo, para a gente ver como é que fica? Então, tem uma série de possibilidades que a gente pode dar para os pacientes. Isso nada mais é do que o princípio bioético da autonomia, né? Nossos pacientes, eles têm que ter autonomia. Gente, podem me interromper a qualquer momento se quiserem fazer um comentário, se tiverem alguma dúvida, certo? Diga. Só ia comentar, na verdade, que eu acompanhei minha mãe numa consulta uma vez e eu estava lembrando agora quando você falou que o médico observou, ela estava nervosa e daí ela começou ela cruzou o braço, assim, e ficou toda tensa, assim. E daí ela falou, daí ele perguntou assim, a senhora quer
falar alguma coisa? A senhora tá nervosa? E daí ela começou a falar, entendeu? Ela tava segurando tudo que ela tinha para falar, e aí ela começou a falar. E aí se ele não tivesse percebido, ela não ia falar, sabe? Realmente muito importante isso. A gente tem que observar os pacientes, porque dependendo da expressão facial, agora com a máscara é muito mais difícil, mas espero que logo nós não precisemos mais dela. Mas a expressão facial do paciente, a forma como ele senta, né? Tem uma série de dicas de manifestação corporal, né? A pessoa senta com os braços cruzados, ela não está tão aberta. Então, tem uma série de dicas que a gente pode observar. Bom, como é que a gente faz para aprimorar a nossa comunicação? Né? Ler a respeito, né? Um jeito muito bom da gente aprender. Aí tem esse livro que foi escrito por alguns professores portugueses. Esse livro está livre na internet, em PDF. É A Consulta em 7 Passos. É um livro bem interessante para começar, tá? Para a gente começar a dar os primeiros passos na comunicação clínica. Ele traz vários temas importantes. Ele fala também sobre o método clínico centrado na pessoa, ele fala sobre organização da consulta. Então, esse é um livro legal. Tem esse outro livro, tem na nossa biblioteca, que é A Nova Consulta. Ele foi traduzido aqui para o português. Ele é um livro, o Pendleton é um psicólogo que estuda consultas médicas. Ele escreveu o primeiro livro dele em 84, que era A Consulta. E aí é um livro que foi um marco assim, para quem gosta de comunicação clínica. E aí, então, 30 anos depois, ele escreveu esse A Nova Consulta com várias inclusões, né, de técnicas novas, de coisas que ele observou ao longo dos anos. Eu acho é um livro bem pequeno, bem fino, que eu acho que para começar também é um ótimo livro. Outra forma de a gente aprimorar a nossa consulta é a gente escutar nossas próprias consultas, né? Então, assim, gravar as nossas consultas e observar se a gente tem algum maneirismo, se a gente fica repetindo sempre alguma coisa, né? Às vezes a gente fica, né, fala vários nés, ou usa algum outro maneirismo de linguagem, né? Então, escutar a própria consulta, ver se a gente está conseguindo deixar o paciente falar, é bem importante, né? Para a gente aprimorar a nossa comunicação. Filmar as nossas consultas é uma coisa legal, daí a gente consegue perceber a nossa postura, né? A forma como a gente interage com os pacientes. O PBI é um grupo, a gente faz durante a residência, a gente discute consultas filmadas. Então, os residentes filmam as suas consultas e a gente discute essas consultas filmadas baseado nas questões de comunicação. Não é para discutir o caso clínico, não é para dizer se o residente acertou ou não o diagnóstico, é focado nas questões de comunicação clínica. Existem os grupos Balint, que também são grupos para discutir casos, daí os casos não são filmados, mas a gente traz o caso e discute o caso para ver as dificuldades que a gente teve. Então, aquele paciente que a gente teve dificuldade, o paciente que a gente brigou, o paciente que não seguiu o nosso tratamento, são pacientes bons da gente trazer para o grupo e discutir. E aí os colegas do grupo, sempre com um facilitador que tenha alguma formação em condução de grupos Balint, ele vai guiar o grupo para o grupo se colocar no lugar do médico e dizer o que faria diferente, para as pessoas do grupo se colocarem no lugar do paciente também, a gente tentar entender pela visão do paciente o que aconteceu naquela consulta. É bem interessante para a gente desenvolver as habilidades de comunicação. E aí, atender os nossos pacientes e tentar colocar tudo isso em prática, né? Começar escutando, né? O primeiro passo é a gente deixar os pacientes falarem. Eu sei que quando a gente está na faculdade, a gente aprende a fazer aquela metralhadora que é a anamnese, né? Dorme bem, não dorme bem, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Mas tentem no início sempre começar com as perguntas abertas e deixar os pacientes falarem.
Vocês vão ver que muitas informações importantes vão vir nesse momento. Certo, gente? Então, esse é um convite, né, para que todos se apaixonem pela comunicação clínica e vejam o quanto isso pode ajudar os nossos pacientes e começarem a colocar em prática, né, essas técnicas e essas dicas que eu dei aqui hoje. Fico à disposição para a gente debater um pouquinho e discutir sobre o quanto as habilidades de comunicação podem nos ajudar a atender os nossos pacientes. Muito obrigado. Pessoal que tiver dúvidas, pode colocando ali no chat. Obrigada, Fran, muito boa aula. Eu gostaria só de fazer uma pergunta em relação, assim, porque o professor falou muito dos fatores, assim, do médico, né? Como que eu posso fazer para que a minha entrevista ao paciente seja o melhor possível, mas tem aqueles pacientes também que são difíceis, assim, de manter uma boa relação. Daí eu gostaria de saber quais são as dicas, assim, para esses pacientes. Então, assim, nesses livros de comunicação, normalmente tem técnicas para a gente aplicar para vários tipos de paciente, tá? Depois, no grupo da Liga, eu vou colocar para vocês um link de uma aula que eu gravei para o Telesaúde, que é sobre pacientes agressivos. Então, sim, tem pacientes agressivos e muitas vezes são um dos maiores desafios que a gente tem, né? Porque o paciente, ele chega já agressivo na consulta. Então, tem uma série de técnicas, né, para o paciente agressivo. Então, por exemplo, deixar ele falar. Se ele está no meio de uma explosão, deixar ele explodir. Tem coisas que a gente não deve fazer. Por exemplo, assim, meça suas palavras. Isso é a pior coisa que a gente pode fazer para uma pessoa que está no meio de uma crise de raiva. Algumas coisas para a gente se proteger. Então, caso esse paciente tenha algum risco, né, de agressão física, a grande maioria dos pacientes agressivos, eles são só agressivos verbalmente, mas a gente tem que estar de olho, né, e ter uma distância segura, né, para a gente se proteger desses pacientes caso tenha esse risco, né. Existem os pacientes que algumas pessoas chamam de poliqueixosos. Eu não gosto desse nome, porque quem é poliqueixoso normalmente é polissofredor, né? Ninguém diz assim, hoje eu vou lá encher o saco do médico e trazer um monte de queixas. Não, as pessoas trazem um monte de queixas porque elas têm um monte de queixas, né? Então, o termo poliqueixoso eu não gosto de usar, mas vocês vão ouvir isso muito, né? O paciente poliqueixoso. Então, paciente que traz múltiplas queixas, via de regra, as nossas consultas têm um tempo limitado, né? A consulta do médico de família, ela gira em torno de 20 minutos, tá? E para quem está achando que é pouco tempo, eu digo que em 20 minutos dá para fazer uma excelente consulta, mas tem que ter técnica para isso. Mas, por exemplo, paciente que traz múltiplas queixas, a gente tem algumas dicas. Então, a gente ouve aqueles 2 primeiros minutos, naqueles 2 primeiros minutos a gente percebe que o paciente tem muitas queixas. Tá? Então, no momento de fazer aquele resumo, a gente faz assim, muito bem, eu percebi que tu disseste que tu está com sintomas tu acha que tu está com uma infecção urinária, certo? Sim. Então, eu anoto paciente com queixa de infecção urinária. Mas eu não aprofundo, eu não começo a perguntar. Tá? Além disso, tu me disseste que tu queres revisar a diabetes, certo? Sim, quero revisar a diabetes. Tu vai anotando. Aí tu me disseste também que tá com dor de garganta desde ontem. Sim, eu tô com dor de garganta. E aí tu vai fazendo uma listinha. Tu vai só levantando o que a pessoa tá te perguntando. E aí quando ela termina, né? Quando tu termina de fazer o resumo e ela terminou, tu diz assim, e mais alguma coisa? A maioria dos residentes, quando eu falo isso, ou os doutorandos, quando eu falo isso, eles dizem assim, não, professor, mas já tem 10 coisas. Não, é importante a gente esgotar as queixas, tá? E mais alguma coisa? Tem mais uma coisa, eu tô com uma unha encravada. E mais alguma coisa, até que a pessoa diga, não tem mais nada, é isso.
Aí a gente vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, bom, hoje tu me trouxeste 12 queixas, certo? No nosso tempo de consulta hoje, a gente não vai conseguir ver todas elas, mas a gente vai ver as mais importantes hoje e já vou deixar marcado para tu retornares em uma semana para a gente ver as próximas. Tá bem assim para ti? Ah, doutor, tá bem. Então tá, quais são as 3 mais importantes que tu acha? Então a pessoa vai escolher, tu tá dando o poder para ela, para que ela decida o que ela acha mais importante na saúde dela. E aí digamos que ela traga 3 coisas e tem uma coisa que eu acho muito importante. Aí eu digo assim, além dessas 3 que tu trouxeste, eu gostaria de incluir mais essa porque eu acho importante da gente ver hoje. O que tu acha? Então, sempre devolvendo para o paciente, sempre mostrando para ele que ele tem o poder para decidir sobre a sua própria saúde. Certo? Isso faz com que reduza uma coisa famosa em comunicação clínica, que é o sinal da maçaneta. Se a gente não esgota todas as queixas, na hora que a gente toca na maçaneta para dar tchau para o paciente, ele diz assim, doutor, tem só mais uma coisinha. E aí ele traz a coisa mais importante da consulta na hora que tu está precisando encerrar a consulta. Então é bem importante a gente esgotar as queixas e definir com ele quais são as queixas que naquele dia a gente vai tentar resolver. Então essa é uma dica também para pacientes que trazem múltiplas queixas. Muito bom, obrigado, prof. Só lembrando, pessoal, que está aqui ainda, para responderem o formulário de presença que está aqui no chat. E também aqui tem uma pergunta do Pedro Carlos, que ele deixou aqui no chat. Ele falou, boa noite, professor. Existe alguma técnica de comunicação para estimular a adesão terapêutica? Sim. Uma das coisas que mais, assim, escutar o paciente, né, ter uma boa escuta do paciente já faz com que o paciente tenha uma aderência maior, né? Mas tem aqueles pacientes que têm uma dificuldade muito grande de adesão e aí a gente precisa de técnicas especiais. Uma dessas técnicas especiais é a entrevista motivacional, né? Que a Liga, há 2 anos atrás, fez um curso, né, com uma das pessoas que mais entende de entrevista motivacional. E a entrevista motivacional nada mais é do que a gente tentar envolver um pouco mais o paciente para ele pensar sobre os prós e os contras. É muito utilizado para cessação de tabagismo, é muito utilizado para pacientes que não seguem tratamentos em geral, né? Então tem essa técnica que é a entrevista motivacional, que daí assim, é um curso de formação de 40 horas, né, que prepara bem para aplicar. Certo. Mais alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Não? Júlia quer encerrar a aula? Para todo mundo? Eu posso encerrar. Eu, na verdade, vou encerrar com uma pergunta, então. Eu queria mais ou menos que tem gente que avançou no curso de medicina sem ter esse contato nos primeiros semestres sobre a atenção primária e principalmente esse contato médico-paciente, né, como se portar. Então, se o professor pudesse falar um pouquinho sobre como isso mudou a tua vida em estudar a comunicação médico-paciente depois de formado, né? Porque acredito que como tu se formou um pouco antes da gente, não teve essa interação entre teus professores contigo. Tu sabe que quando eu fiz a semiologia no 4º semestre, uma das bibliografias recomendadas era um livro que era Entrevista Clínica, eu acho que era o nome do livro. Era um livro bem fininho, o autor era Cullerhan. E eu achei, por acaso, esse livro na biblioteca e eu comecei a ler e eu fiquei assim, puxa, mas tem tantas coisas importantes para a gente aprender e isso foi uma coisa que eu me interessei. E desde aquela época, então, eu acho que então, eu, na verdade, eu não aprendi depois de formado, foi uma coisa que eu me interessei antes, assim. E vou dizer que é uma coisa que só me trouxe benefícios e trouxe benefícios para os meus pacientes, porque eu consigo entender e me colocar no lugar, e às vezes eu vejo colegas
que muitas vezes o paciente não segue o tratamento, eles ficam bravos com o paciente, né? Esses dias eu soube de uma história de um professor da faculdade que pegou, o paciente não queria seguir o tratamento, ele pegou o paciente pela mão e levou até o quarto de um outro paciente que tinha acabado de fazer uma amputação e disse assim, tu quer ficar que nem ele? Cara, é a coisa mais horrorosa que tem, então, sabe? Se tu não estuda habilidade de comunicação, é quase como assim, ó, um cirurgião que não estuda anatomia, que não estuda técnica cirúrgica. Quer dizer assim, o que eu vou fazer aqui para tirar esse apêndice aqui? Vamos tentar usar um alicate para arrancar esse apêndice, vamos ver se vai ficar bom. Não dá para a gente inventar a comunicação. Já teve gente que estudou isso, que já mostrou como é que funciona ou não funciona, né? Então, eu acho que é bem importante a gente, vocês como alunos, né, mostrarem para os colegas a importância disso, estudarem isso para não criar essa coisa de tem gente que entende de técnica e tem gente que entende de comunicação. Não, comunicação também é técnica e os nossos pacientes vão se beneficiar disso, né? Então, essa é um pouco a dica aí. Muito legal, adorei. Tem mais uma pergunta da Jéssica. Ela queria saber se tem alguma dica para atendimento à população de rua. Sim. Quando a gente atende população de rua, né, é muito comum, quando o profissional não se prepara para atender população de rua, ele querer colocar os seus... o seu arcabouço moral, né? Então, assim, tipo, para mim, não faz sentido morar na rua, né? Só que, para o morador de rua, para muitos deles, faz sentido. Né? Para eles, é liberdade estar na rua. Então, assim, eu tenho que me despir dos meus julgamentos, né? Eu não posso chegar para a pessoa e dizer, não, sai da rua, por que tu não vai para um albergue? Né? Então, assim, as pessoas não vão para um albergue por uma série de motivos. Porque quem tem problema com álcool e drogas não tem que estar sóbrio para entrar no albergue. Né? Então, assim, eu prefiro a minha liberdade de usar as minhas coisas do que ir para um albergue. Né? Então, assim, a gente tem que se despir, né? A gente tem que se despir da nossa concepção do mundo para a gente conseguir se aproximar de uma pessoa que está numa situação tão distante da nossa. E quanto mais distante a situação do nosso paciente da nossa, mais importante é da gente refletir, né, o que eu estou levando da minha bagagem que pode ser deletério para esse paciente. Então, para a população de rua, a gente tem que focar no que eu posso te ajudar. Eu acho que toda consulta a gente tem que começar assim, o que eu posso te ajudar? Né? Porque se eu chegar dizendo assim, olha, tu tem que tomar um banho, tu tem que cortar o cabelo, gente, não dá. Nem vai, então. Né? Se tu quer ajudar a população de rua com prescrições desse tipo, não vai, porque tu não vai conseguir ajudar. Então, vê o que ele precisa, o que tu acha que tu pode ajudar para ele, o que eu posso te ajudar. Né? Vocês vão ver que muitos deles, eles têm medo de se abrir, eles têm receio de falar, porque tantas vezes eles foram julgados e receberam prescrições assim, que eles ficam, não, tá. Eles têm que confiar, eles têm que ver se tu realmente é diferente do que eles estão acostumados a receber. Então, acho que podemos encerrar essa parte da entrevista. Eu queria agradecer. Júlia, posso fazer só um comentário? Claro. Aproveitar que eu me meti na aula da Liga, né? Mas puxando o gancho dessa pergunta da população de rua, né? Que também no contexto que eu estou trabalhando, que eu me insiro, a comunicação é simplesmente o essencial, né? Eu sou atualmente médica da saúde indígena aqui do litoral. E aí a minha sensação quando eu comecei aqui, assim, foi de tirarem praticamente todas as minhas armas, assim, que eu conhecia de comunicação e ter que repensar, né? Porque a gente se insere num ambiente em que realmente há esse certo distanciamento, né, de onde o paciente está, de onde a gente veio, a gente tem que se despir muito antes de sair querendo
colocar qualquer uma das nossas compreensões de saúde, né? Então, muito mais escutar e muito mais exercitar realmente esse lado da comunicação, que é de observar também, né? E aí até eu lembro que eu comecei logo no Congresso Brasileiro de MFC e eu queria escrever algum trabalho, assim, eu pensei, vou escrever sobre comunicação, sobre os desafios que eu estou percebendo aqui na minha inserção de estar trabalhando num lugar tão diferente, com uma população que não tem um bom domínio de português, que tem o português como segunda língua, né? Que às vezes as crianças até uns 10 anos não falam bem português, os idosos não falam bem português. Basicamente, só a população mais ou menos da nossa idade assim, que tem um bom domínio. E aí o título que eu dei lá para minha apresentação, que hoje eu até refaria, faria completamente diferente, porque o tempo em área vai mudando muito o que a gente pensa, mas o título que eu dei foi Além da Palavra, porque o que me chamou muita atenção ali naquele início foi que o que eu tinha de estudo sobre comunicação, que focava muito assim, na anamnese, em conversar, aquilo, é como se, minha sensação era como se tivesse sido tirado aquilo, né? Eu tinha que reaprender a me comunicar para além daquilo, né? Para além até porque as palavras que a gente usa às vezes não têm exatamente o mesmo sentido para eles querem expressar uma queixa mais subjetiva e não conseguem, então a gente tem que achar uma outra forma de dar abertura para isso. Então é muito interessante assim, ter um bom domínio desse, não vou dizer que é básico, porque não é tão básico, né, um PR, porque muita gente não sabe nem esse básico, não se esforça para aprender nem esse básico. Mas é muito importante a gente ter esse bom domínio para poder sempre repensar nos nossos contextos, assim, ó. E sempre com essa capacidade também de observar, assim, de pegar os outros sinais que não são simplesmente de palavra. Então, se alguém tem algum interesse assim, nessa parte da saúde indígena, tem bastante coisa legal assim, para ver. Depois eu deixo ali no grupo da Liga um convite para uma outra aulinha que vai ter amanhã, que é do grupo do Projeto Xingu. Amanhã a aula é sobre povos indígenas isolados. E eu tenho muita curiosidade de como é que eles vão abordar a parte de comunicação, quando é alguém que realmente não tem, são tão isolados que a gente não sabe a língua, né? Uhum. Ali no meu contexto é diferente, pelo menos tem algum agente de saúde que me ajuda a dar uma traduzida e tal, mas com isolados deve ser bem complexo. Mas acho que é sempre isso, de a gente tentar se despir, tá no mesmo nível do paciente, com toda a humildade, tentando observar, tentando se aproximar, né? E enfim, dar o nosso melhor nisso. Legal, Julia. Muito legal. Muito obrigado pela tua contribuição aí, com a tua experiência. Joia. Então, tá, né? Muitos agradecimentos ali do chat também. Eu queria agradecer ao professor Pierre, a todos os alunos que disponibilizaram assistir a aula da Liga, e a esse relato incrível da Júlia também. Com certeza é uma coisa muito importante da gente saber, e convido vocês a lerem o projeto dela, né? Terem o trabalho que ela expôs aqui. Não vale a pena ler, vou mandar umas coisas mais... Fiquem ligados ali no grupo da Liga, então, sabendo as próximas aulas, os próximos temas. E uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, obrigado. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite.